Saudações viajantes, o acesso antecipado de Corepunk chegou e hoje eu vou te passar 5 dicas para ajudar na sua jornada. Então já sabe, né? Pega a sua aguinha, fica confortável e simbora pro vídeo. Atenção emissoras para o top de 5 segundos. Dica número 1, explore o jogo. O Corepunk é um MMO de mundo aberto e exploração é a chave. E quando eu falo exploração, eu não quero dizer só você sair andando por aí e liberando novas áreas do mapa. Eu quero que você perceba o ambiente ao seu redor e interaja com ele. Então sempre que você estiver andando por aí ou for falar com algum NPC e ver que tem alguns objetos por perto dele, passa o cursor do mouse por cima de algum deles. Você vai poder interagir com alguns desses objetos, que podem fazer com que drope algumas coisas para vocês, de caixas, barris, containers. E o cursor do seu mouse, quando você puder interagir com esses objetos, vai virar uma engrenagem. É assim que você sabe que você pode interagir com ele também. Algumas coisas você pode quebrar, né? Como é o caso das caixas e barris que eu falei anteriormente. E tudo isso é muito importante, porque esses itens que dropam podem ajudar bastante na sua jornada. A mesma dica serve para quando você estiver vendo objetos pelo chão, passa por cima deles, às vezes eles quebram e acabam dropando também elementos que podem ser legais para você. Dica número 2, otimize o seu mapa. Meus amigos, o Corepunk tem um mapa extremamente grande e o que a gente está vendo agora nem é o mapa todo e ainda assim já leva muito tempo para a gente se deslocar de um lado para o outro para fazer missões, para coletar coisas. Então você ter um mapa bem organizado e otimizado vai ajudar muito na sua caminhada. Para isso, você pode utilizar o sistema de pins que o jogo te oferece. Quando você clica no M e abre o seu mapa, no canto inferior esquerdo você pode ver um ícone de localização. Quando você clica nele, você tem a possibilidade de dar zoom in, né, para aproximar bastante do seu mapa e colocar esse ping lá. Com esse pin lá você pode escolher uma legenda, pode escolher uma cor, pode fazer uma organização, né? Um sistema de cores. Quem sabe botar campos de mobs que você olha por aí, que você pode utilizar para fazer rotações de farm depois em vermelho, itens de quests em roxo, itens, sei lá, para coletar madeira em verde, enfim. Você pode fazer um sistema de cores e tornar o seu mapa muito organizado. Isso vai facilitar muito para quando você for abrir o seu mapa e perceber, nossa, por onde é que eu tenho que ir para fazer, sei lá, uma rotação de baús ou uma rotação para matar javalis. Você já vai saber exatamente onde ir. E uma coisa que eu acho muito legal no Corepunk é que você tem a possibilidade de compartilhar os seus pins com outros jogadores. Então, basta você clicar no pin que você já criou, né, já editou, já fez, já customizou do seu jeito. Clica na setinha que fica do lado esquerdo de compartilhamento e automaticamente esse pin vai aparecer no chat que você selecionou. Pode ser no global, chat de área, chat privado, pode ser nos sussurros também, nos chats privados. Então pode ser em qualquer chat. Você clica lá e dá enter e já vai aparecer no chat. As pessoas que clicarem já vão ter aquele pin do jeito que você customizou no mapa delas. Isso é simplesmente fenomenal. E o contrário também pode acontecer. Então se você clicar em algum pin que alguém colocou em um mapa, ele já vai aparecer no seu do jeito que a pessoa customizou. E se você quiser editar depois para ficar ali dentro dos seus moldes de organização, também é uma boa pedida e é possível. Dica número 3, invista em montaria. Eu acabei de falar que o Corepunk tem um mapa grande pra caramba. Então assim, para você fazer esse deslocamento a pé é um Deus nos acuda e você não quer perder muito tempo no jogo só andando de um lado para o outro, feito uma barata tonta, né? Então para isso é que as montarias devem ser a primeira coisa em que você deve investir no jogo. Guarda seu dinheirinho, não vai gastando com alguns itens, em nada, porque algumas coisas você vai ganhar, né? Artefatos, por exemplo, você ganha como recompensas de missão. Mas aí, você pode aproveitar, né, esse dinheiro que você ia gastar com outras coisas para comprar a sua montaria inicialmente. Lá na cidade de Riverrise você pode comprar cavalo, pode comprar moto e pode comprar aranha mecânica por 400 de ouro a partir do nível 7. Porém, lá em Golden Field, na loja de artefatos, é possível comprar um skate, né, um hoverboard, por apenas 250 de ouro. E se você quer saber como andar de moto
e pagando menos de 400 de gold, eu tenho um shorts aqui no canal te ensinando isso. Então eu vou deixar o link nos comentários para você ir lá conferir, caso você queira e ache interessante essa forma de economizar. Dica número 4, preste atenção nos seus itens de regeneração de vida e mana e ande sempre muito bem abastecidos. Se você já está jogando Corepunk, já percebeu que sua vida e mana não vão encher de forma automática. Você sempre precisa utilizar algum tipo de item para recuperar todas as suas energias. Você pode fazer isso com alimentos, fogueiras ou com consumíveis. Os alimentos e as fogueiras só podem ser utilizados se você estiver fora de combate. Então, se tocar aquela musiquinha e um mob estiver te perseguindo, ou você estiver no meio de um PVP, não vai conseguir utilizar a comidinha, e muito menos as fogueiras, apenas consumíveis. Então, por exemplo, para regenerar um pouco da sua vida dentro de uma batalha, você pode utilizar os analgésicos. Se você precisar recuperar um pouco de mana, você pode utilizar o frasco de mana. E além deles, né, existem outros consumíveis que te ajudam em batalha também, que te aumentam defesas, por exemplo, né? Tem algumas pomadas para queimaduras, que dão resistência mágica, tem pomada que te aumentam um pouco mais o tanto de armadura. Então existem vários consumíveis que te ajudam dentro de batalha. Então fica aí a dica, se você estiver dentro de batalha, você só pode usar os consumíveis, então não use eles fora de batalha, utiliza os alimentos. E sempre que você passar em uma cidade, né, seja na Mama, ou seja lá na cidade de Riverrise com outro NPC que fica lá na cozinha, aproveita e reabasteça o seu estoque de comida. Vê o que você pode cozinhar, já prepara tudinho antes de você sair para uma nova jornada. Que às vezes se você estiver lá no meio da batalha e descobrir que você não tem quase nada para repor suas energias, aí você complica a sua própria vida. Então se liga nessa dica. Dica número 5, libere os seus feitiços o quanto antes. Os feitiços são habilidades universais que você pode desbloquear no nível 5 e nível 10. Você tem o primeiro feitiço no nível 5 e o segundo feitiço no nível 10, nas letras D e F, respectivamente. Ambos podem ser comprados por 20 de gold cada lá na NPC Zarathorn, ou Zara Espinhos, como aparece às vezes aí na tradução. E ela fica localizada lá no acampamento dos Faedens, na região oeste de Goldenfield. Dentre esses feitiços, você tem a possibilidade de recuperar um pouco de vida, de mana, você tem escudo, aumento de velocidade de movimento, um rápido teletransporte, barreira. Então você tem várias possibilidades que te ajudam bastante no early game. Então use-as. Chegou no nível 5, aparece lá na Zara e compra esse seu feitiço, desbloqueia ele. No nível 10, a mesma coisa. Pro começo, eu gosto muito de comprar tanto o feitiço que te dá um pouco mais de vida, ou então de mana, porque nesse começo o sustain é um pouco mais difícil. E como segunda habilidade, eu gosto muito do sprint, que te dá uma velocidade de movimento. É ótimo pra você fugir ou perseguir jogadores no PVP, e também muito bom pra você fugir de alguns mobs malucos que vão correr atrás de você enquanto você estiver passeando ou fazendo sua coleta. Essas dicas estão legais, né? Então, ó, faz o seguinte, considera dar aquele joinha e se inscrever aqui no canal para você continuar recebendo conteúdos aqui do Coreverso. Então, essas dicas, mais tutoriais, vem mais guia de missões por aí, notícias também a respeito do jogo. Então, ó, se inscreve no canal e ativa as notificações para ficar por dentro de tudo. E para você que tá aqui até agora, se liga porque eu tenho dica bônus. E vem aí a nossa dica bônus número 1. Sempre fale com os NPCs para ver se eles têm quests ou se eles vendem algo interessante. Meus amigos, se tem uma coisa que eu vejo muita gente que está iniciando no Corepunk agora tendo dificuldade, é saber onde encontrar as quests. Os NPCs, eles estão por aí, ó, espalhados pelo mapa. Só que não tem nenhum indicativo que eles têm alguma missão para você. Não tem uma exclamaçãozinha na cabeça, uma setinha dizendo aqui, ó, me ajude. Não tem. Então, por isso, a gente tem que sempre utilizar aquela característica de exploração que eu falei lá no começo de vídeo, também aqui com os NPCs. Fala com eles, vê se eles têm alguma quest para você. Se existir alguma quest disponível, normalmente as quests secundárias, aparece esse símbolo de salva-vidas douradinho, né, meio pintadinho de laranja, com uma aura diferente em torno dele. Isso quer dizer que aquele NPC vai ter uma missão para você. Se for uma missão
versão da linha principal, o símbolo é outro, né? Vai ter essa interrogação com esses frufruzinhos aí ao redor. O grande lance é, fale com os NPCs. Eu acabei de fazer uma quest com esse NPC. E agora? Fala com ele de novo. Às vezes ele tem missões seguidas para você, só que essas missões não estão conectadas ali no diálogo. Então, às vezes, você deixa de falar com ele, fala de novo e pode descobrir que ele, possa ter alguma nova missão para você. Uma outra coisa que é muito importante você prestar atenção nos NPCs é na lojinha deles. Cada NPC possui uma quantidade de dinheiro e uma quantidade de itens meio aleatórios. Alguns já têm alguns itens mais fixos, como por exemplo, a Big Mama, lá na taverna em Golden Field. Ela vende sal e açúcar sempre, em quantidade ilimitada. A única coisa que muda são os valores aí dos produtos. Além disso, ela também vende várias receitas do Tier 1, receitas para o nível iniciante na culinária. Então, ela não vende nada tão diferente disso. Só que outros PCs que estão espalhados por aí pelo mapa, que não necessariamente estejam em uma bancada, como é o caso da Mama que está na bancada de cozinha, ou outros NPCs de bancadas, eles vendem coisas mais aleatórias. E esse inventário que eles possuem e essa quantia que eles têm tanto em dinheiro para poder comprar algo de você também, ou a quantidade de itens que eles têm nesse inventário, ela vai mudando de acordo com o passar do tempo. Então hoje eu entro aqui e falo com o NPC X, ele tem um processo tifoide para vender por 5 dinheiros. No outro dia ele está vendendo, combustível de síntese por 15 dinheiros. Então é sempre interessante você de vez em quando trocar uma ideia com os NPCs e perceberem isso, o que eles estão vendendo e se tem novas missões. Quer mais uma dica bônus? Eu vou te fazer a boa. A nossa próxima dica vai ser: interaja com o chat. É sério, muita gente está começando e às vezes fica naquela timidez, eu não vou falar com o chat, eu quero jogar um pouco mais sozinho, mas o chat, de alguma forma, pode te ajudar a localizar NPCs, localizar missões, ou até mesmo você pode encontrar, pelo menos de forma temporária, algumas pessoas que queiram fazer algumas missões que você tem, mas não dá pra fazer sozinho, O jogo, ele tem uma pegada mais hardcore. Então, chega algumas missões, eu tenho que matar dendroides. Não dá pra você fazer isso, você tem que fazer isso em grupo. Mas se você estiver jogando sozinho, é um pouco mais difícil você conseguir isso logo de cara. Então, é uma missão que ela pode se estender e ficar lá, no seu journal, na sua lista de quests, um tempão. Então, às vezes, você interagir com o chat e saber quem tem essa missão pra ir fazer junto com você. Então, monta uma party rapidinho, vai lá, faz, depois desfaz e cada um vai pro seu canto. É uma ótima pedida. Também você pode utilizar o chat para aproveitar e trocar itens. Então, digamos, você está focado na profissão de mineração. Você tem tudo de mineração, mas você precisa muito de itens, de herbalismo. Você quer fazer alguma coisa lá no alquimista e você precisa de lótus azul para combinar com um preenchedor de pó e aí você fazer analgésico. Então, quando você comunica com o chat, pode ser que a pessoa que tem esses itens queira trocar com você. E essa troca vai te agilizar também muito na sua jornada. E é isso, guys. Eu espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Eu acredito que elas puderam passar um pouquinho a essência de como você pode encarar o jogo e se organizar um pouco melhor para aproveitar melhor sua jornada, otimizar melhor os seus caminhos, o que você pode fazer, porque são coisas muito mais gerais do jogo em que eu vejo muita gente com dificuldade. Tanto nas lives, quando eu faço aqui, as pessoas às vezes me perguntam muitas coisas que estão relacionadas a esses temas, quanto no próprio chat do jogo. E eu quero saber de você aí que está assistindo esse vídeo. Gostou dessas dicas? E assim, tem alguma muito importante que, por exemplo, eu acabei não dizendo, passei batido? Eu quero ouvir de vocês nos comentários o que vocês estão achando do jogo e a experiência de vocês até aqui. Nós vamos ficando por aqui, mas eu já reitero meu pedido. Deixa aquele like se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificações para você continuar recebendo esses conteúdos e ser avisado assim que tiver coisas novas aparecendo aqui no canal. Então, um grande abraço e a gente se vê em breve lá nas florestas matando dendroides em Qualate. Até lá!